Pois bem, relativamente ao Museu Coleção Grade, eu gostaria, antes de mais, de agradecer à Sandra Vieira Jürgens e à Terceiro Direito o convite à participação. Foi realmente recebido com o maior entusiasmo, porquanto um projeto destes permite expandir também a atividade que o museu realiza, não é? De resto, projetos de residências artísticas em Portugal têm sido sempre escassos, não é? O país sempre, ao longo destes anos mais recentes, sempre se discutiu muito, mas foram sempre poucas as residências artísticas realizadas. A possibilidade de realizar uma residência artística online é também ela interessante, sobretudo se pensarmos que muitos dos artistas portugueses de uma geração mais recente estão a viver fora do país, a trabalhar fora do país, a expor fora do país, e às tantas, aos poucos, nós já nem sabemos o que é que eles estão a fazer. Uma geração, sobretudo muito jovem, passa 2 anos, 3, sem apresentar uma única obra em Portugal. Penso que é dramático o facto. Mas uma residência desta natureza pode também permitir um maior contacto ou uma aproximação a estes artistas. E foi nesse sentido que, quando a Sandra nos lançou este desafio, pensei em convidar o Pedro Neves Marques. O Pedro Neves Marques vive em Nova Iorque, antes disso vive em Londres, e já há bastante tempo não vive em Portugal. Tem apresentado uma vez ou outra alguns projetos, mas de uma forma escassa, conhece às vezes mal o trabalho dele. Quando conversei com ele, pensámos que não iríamos propriamente pegar em algum projeto artístico que ele tivesse em carteira para apresentar numa exposição, mas que o projeto contemplasse, de certa forma, as potencialidades que o próprio meio disponibiliza. De resto, a minha ideia, ao convidar o Pedro Neves Marques, partiu do facto do seu trabalho ser um trabalho essencialmente articulatório entre o valor da palavra e a imagem. Algo que me parece que numa situação destas, num projeto na net, tem um peso muito particular e uma possibilidade expansiva muito própria. Para vos falar do trabalho dele, estou aqui com um problema grande. O trabalho dele é uma narrativa. É uma narrativa muito sui generis e eu não quero desvelar o que é que se passa nesta narrativa, porque ela tem mesmo uma margem, um certo suspense. Mas o que é que vos posso dizer sobre isto? O trabalho que ele idealizou e realizou para este projeto tem alguma relação com um filme que já foi apresentado no DOC Lisboa, Where to Sit at a Dinner Table, e que, de certa forma, parte da relação e das sobreposições, das apropriações de culturas, umas relativamente às outras, e da mitificação ou da desconstrução da mitificação da originariedade de uma cultura. O Pedro Neves Marques estava bastante interessado em realizar um projeto a partir de uma série de imagens magníficas e de uma coleção que existe no Museu de Coimbra, de uma tribo amazónica extinta há bastante tempo, os Jurupixuna, e o projeto que realiza parte de uma reflexão puramente teórica, podemos dizer, puramente teórica sobre as formas de representação e apropriação de artefactos de outras culturas e os processos de digitalização, como se sobrepõem e quase excluem, em última instância, os próprios objetos. E partindo deste facto, parte para alguns exemplos e para narrativas de algumas situações que se vão tornando gradualmente mais ficcionais. Este lado ficcional é especialmente curioso porquanto permite desenvolver um conjunto de hipóteses sobre formas como uma cultura extinta é apropriada pelos seus descendentes ou é apropriada por outras culturas. E é esta simetria ou assimetria nestas apropriações do perdido que o trabalho do Pedro Neves Marques aborda. Bom, eu não vou alongar mais sobre este projeto, é um projeto de veras interessante e gostava apenas de dizer que, de certa forma, ele vem também integrar-se e
o convite que a Sandra fez, ele vem integrar-se na programação do próprio museu, no sentido em que temos tentado desenvolver alguma programação com âmbitos temáticos mais declarados. O ano passado a programação do museu versou essencialmente as questões da memória e do arquivo. Este ano temos tentado desenvolver um outro tipo de aproximações que tem na exposição que está patente, o narrador relutante, ou seja, o papel da ficção como processo de conhecimento da própria realidade. O projeto do Pedro é, sem dúvida, um excelente exemplo também dessa questão de como a ficção e conhecimento se entrelaçam de uma forma muito particular. Não sei se...